Oi pessoal, hoje o Bushido nos trouxe aqui na casa do Dr. Alexandre Chaves, meu amigo nutricionista. Já conheço o Alexandre há muitos anos, né, Alexandre? Desde o começo, aproximadamente há uns 20 anos que eu te conheço. Você era atleta e de atleta passou a ser nutricionista. E eu vim hoje, Alexandre, tirar umas dúvidas que o pessoal tem sobre essas dietas do momento, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos que a gente escuta muito: dieta cetogênica, jejum intermitente, dieta flexível. Aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião? O pessoal que nos assiste, que não entende do assunto, qual a melhor estratégia? Porque hoje eu vejo assim que quando se chega no consultório médico, as pessoas, o médico pergunta para o paciente: você faz atividade física, né, ou exercício físico, que seria mais correto? E hoje na academia, quando um aluno chega querendo emagrecer, um cliente quer emagrecer, quer um condicionamento, a primeira pergunta que o educador físico faz é: você já passou um nutricionista? Porque se não passar em um profissional da sua área, fica muito difícil alcançar um resultado. Essa é a minha opinião. Não sei a opinião de outro, mas a opinião que eu tenho é essa. Aí eu queria que você explanasse um pouco esse assunto para o pessoal aí. Perfeitamente. Bom dia a todos. Quero agradecer, a confiança do meu amigo Hiromi. E trabalho com nutrição clínica esportiva há aproximadamente 14 anos. E vou falar um pouquinho para vocês da característica de cada dieta e, na minha opinião, qual a melhor dieta, a ser prescrita. Então, assim, melhor protocolo, na verdade, dizendo. Eu não gosto muito de trabalhar rótulos no primeiro momento. Eu acredito que, assim, o melhor protocolo é o protocolo que o paciente consegue aderir. Então, o ponto-chave de um tratamento é regularidade. Por que regularidade? Porque tanto emagrecimento quanto hipertrofia são processos crônicos, ou seja, longo prazo, não é curto prazo. Então ninguém muda o corpo de forma significativa com ações imediatistas. Então o ponto-chave é regularidade. Se for um protocolo muito extremista, o que eu observo com 14 anos de experiência prática? O paciente não consegue aderir. Então, normalmente, o que acaba levando o paciente a ter uma adesão aumentada? Mudança simples, de forma gradativa. É o famoso: primeiro aprende a engatinhar, caminhar, depois correr e por aí adiante. Então, se você atende, por exemplo, um paciente que está mergulhado em pizzas, lanche, bebida alcoólica, refrigerante, alimento ultraprocessado, você vai e apresenta para ele um protocolo de dieta cetogênica, por exemplo, que tem característica de limite em média de 20 gramas de carboidrato dia. Comendo uma banana, ele já atingiria esses 20 gramas de carboidrato. Muito pouco, né? Pouco demais. Então não é uma mudança muito extremista. Para esse tipo de paciente, que está iniciando um protocolo de emagrecimento, pequenas e simples ações já vão gerar um resultado significativo. E um outro ponto que eu acho importante é o paciente conseguir fazer daquilo um hábito. Então ele tem que estar em harmonia com o que ele está se propondo a fazer. Então, se é algo que ele se sente distante de conseguir manter, ele abandona o barco. Ele não dá conta de prosseguir. E aí vem a frustração. Então, e um outro ponto também importante: atividade física aliada à alimentação, ok? A gente sempre tem que pensar também em rendimento esportivo. Então, além da questão do emagrecimento ou da hipertrofia, você gerar melhora de performance para o paciente em questão. Então, protocolos muito radicais, muito extremistas, normalmente não casam com essa... O rendimento dele vai cair. Justamente, tem uma queda de rendimento. Entre outras coisas, tipo, o corpo se adapta a protocolos muito radicais, e aí perde-se peso no início, mas posteriormente tende a efeito rebote do corpo, por instinto de sobrevivência mesmo. Ele começa a economizar de gastar energia, gastar calorias, além de não ser um protocolo sustentável, né? Então, eu não diria que não seja um protocolo que possa vir a ser utilizado, mas nunca primeira opção. Então, tudo depende, primeiro, do princípio de individualidade do paciente, a possibilidade dele conseguir aderir ao tratamento, em que fase que ele se encontra. Então, vamos colocar que ele já veio de um emagrecimento bastante significativo e estacionou, estabilizou.
Aí muitas das vezes o profissional nutricionista se vê obrigado a utilizar protocolos distintos, muitas das vezes um protocolo um pouquinho mais agressivo, que pode ser desde um jejum intermitente ou uma ciclagem de carboidrato, que é muito utilizado também, não sei se você já ouviu falar de um protocolo do Halush, né? De oscilar carboidrato. Eu gosto mais dele pelo fato de você conseguir combinar, por exemplo, dias de carbo mais alto com características de dias de treino e dias de carbo mais baixo, por exemplo, em dias de descanso. Acho que é um protocolo bastante válido, porque mas o corpo isso aí seria já para o atleta ou para a pessoa que já passou por uma dieta de adaptação. Justamente. Isso aí seria uma segunda ou uma terceira fase. Justamente. Não seria uma primeira fase. Sim. Até assim, interessante uma reflexão que eu vou fazer agora, que foi até relacionado com a última publicação, agora final de 2019, que foi um estudo de 12 meses comparando dieta low carb com low fat, ou seja, baixo carb e baixa gordura. No primeiro momento, inicial, low carb foi superior, mas no longo prazo elas se equiparam. O que os autores concluíram com isso? Que independente do protocolo de restrição, o importante é ter a restrição energética, ou seja, gasta-se mais, ingere-se menos, mas se vai restringir carbo, se vai restringir gordura, digamos assim, no longo prazo, isso indifere. Então seria assim, resumindo, é mais importante o déficit calórico. Independente de qual macronutriente vai ser justamente, independente do rótulo, do protocolo, melhor dieta é a dieta que o paciente vai conseguir seguir, que respeite, né, de certa forma, as fases do tratamento, né? Então assim, de uma forma para o pessoal entender, seria qual o tipo de dieta para as pessoas que têm dificuldade, já passaram no nutricionista, tá? Na verdade, eu acho que todo mundo devia passar em nutricionista, né? Baseado no vídeo que nós estamos fazendo aqui, tirar uma conclusão. Mas só a título de informação, as passaram já nutricionistas, estão querendo assim, estão seguindo algumas personalidades em Instagram, YouTube. Qual que você acha, assim, na sua opinião, a mais fácil de ser seguida? Dessas todas que você ouviu falar. As que não complicam a vida do paciente. As mais simples. Justamente. Seria mais flexível? simples que mais funciona. Eu não diria a dieta flexível em si. Qual que você diria? Teve um guia publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 que foi eleito o melhor guia do mundo por todos os especialistas, cientistas da área. E esse guia, ele reflete sobre coma comida de verdade, o mais natural possível. Então, prefira alimentos in natura ao invés de alimentos industrializados. Então, na correria do dia a dia, substituir aquela bolachinha de pacote individual, não vou citar marcas, por uma fruta, barrinha de proteína por ovos, por queijo, por iogurte. Então, o comer comida de verdade, evitando industrializados, evitando alimentos refinados, tendo cuidado com o processo de preparo em relação a temperos, aditivos, muito sódio, muito conservantes em geral, né? Evitar frituras. O guia, ele foca mais em alimento e menos em nutriente. Entendi. Tipo, a pirâmide que era, né, o guia anterior, focava em nutrientes. Esse foca em comida, porque ninguém come nutriente. O nutriente vem como consequência da ingestão de alimentos. Então, quanto mais comida de verdade, melhor, e quanto menos indústria, melhor. Até porque a indústria está preocupada com o lucro. Então, normalmente, ela vai acrescentar, né, mais conservantes por conta de vida de prateleira, a densidade energética é maior. Tem aquela questão que o açúcar e a gordura viciam, então são dois ingredientes que normalmente estarão presentes nos alimentos industrializados, né? Que é aquele ciclo vicioso de comer e querer mais. Então, assim, eu acho que focar mais nessa linha, comer comida de verdade, que vem, né, do protocolo da orientação do guia, voltado para a população brasileira, feita pelos profissionais da USP em parceria com o Ministério da Saúde, para mim essa é a melhor referência. Então, assim, para o pessoal entender, o que você recomendaria, assim, de modo simples, vamos colocar assim, um café da manhã simples, vamos lá, uma colação simples, de forma simples assim, é claro que isso tem individualidade biológica de cada um, a gente sabe disso, mas eu queria assim, o que você acha de uma forma simples de você passar para o pessoal, o que você faria? Normalmente tem uma boa anamnese com o paciente, esse é o primeiro ponto, identificar o que ele gosta, o que ele não gosta. Muitas das vezes
ele faz coisas que estão totalmente, assim, tipo, dentro da possibilidade de ser mantida, e é algo que ele gosta, e aí corrige-se os pontos que talvez o atrapalharia. A gente não pode relacionar, tipo, alimento como sendo o vilão ou o herói. Isso é um erro no mundo da nutrição. Porque isso causa, tipo um mau relacionamento do paciente com a comida. O paciente não pode ter medo do alimento, ele tem que ter fobia ali com a gordura, a fobia com o carboidrato. Pode funcionar num curto momento, mas isso é desastroso pensando em saúde mental. Então, valorizar o que ele faz de correto, por exemplo, se ele come ovos mexidos de café da manhã e uma fruta e uma fonte de carboidrato, por exemplo. Isso é totalmente possível, independente se é um pão francês ou se é uma farinha de milho para colocar no ovo, uma aveia. Porque esse terrorismo, por exemplo, não pode pão francês porque tem índice glicêmico alto, que é a justificativa. O índice glicêmico alto seria se você comeu pão francês isoladamente, puro, sem nada. Você colocou o ovo com carbo combinado com a proteína, o índice glicêmico ele já é alterado, ele reduz. Para quem não sabe, o índice glicêmico é a velocidade em que o carboidrato do pão vai se transformar em açúcar e ser liberado na corrente sanguínea. Então, se esse era o medo, colocou o ovo, já alterou. Né? Então, muitas das vezes, não tem essa necessidade de mudança radical. Então, descomplicar e simplificar é o primeiro passo para você conseguir. No carboidrato, você colocar uma proteína ou uma fibra num carboidrato, assim, no arroz, você colocar uma substância fibrosa. Justamente. Igual tem muitos pacientes que relatam que não conseguem comer arroz integral. Se podem comer o arroz branco. Eu falei assim, podem. Basta reduzir a porção. Então sempre a gente tende a sair dos extremos. Então eu não acho legal excluir algo totalmente que ele gosta, mas também não é correto você falar, não, pode comer à vontade. Então reduz a quantidade e acrescenta justamente o que o arroz integral perdeu, que é a fibra. Então se colocar um brócolis, bastante salada, bastante fibras, pronto, você resolveu o problema. Então o guia, ele reflete justamente isso. Você não come-se nutriente, come-se alimento, e muitas das vezes combinado com outros. Então quando você vai analisar, você tem que analisar a refeição como um todo. Entendi. Então essa é a forma mais indicada pelos cientistas e pelas diretrizes, né, relacionadas. E assim como no final de semana, só para concluir aqui, durante a semana às vezes as pessoas seguem a dieta à risca, né? E aos fins de semana, sábado, domingo, às vezes por eventos sociais, elas saem um pouco dessa dieta. O que você sugere, por exemplo, quando a pessoa ela já sabe que ela vai ter um evento social, ela vai ter um churrasco, ou ela vai ter uma pizzaria para ir? O que você sugeria para um paciente nesse caso? De uma forma assim, tranquila. Perfeitamente. O bom senso prevalecendo, então sai dos extremos, então ele não precisa se enjaular, se tornar um paciente antissocial e se privar de eventos sociais, mas também não precisa ir comer o que achar que pode em quantidades exageradas. Mas ele poderia comer um pouco do churrasco sem exagero e ponderar às vezes um pouco no café da manhã, se esse churrasco é na hora do almoço, à tarde. Perfeito. Eu sempre reflito sobre. Então, assim, tente não pensar em dia do lixo, né? Que é uma frase que eles utilizam muito. Famosa. Não pensar em dia do lixo, mas uma refeição para comer sem neura e as demais volta para o planejamento. E como planejamento, eu sempre me preocupo em montar algo que o paciente gosta de fazer. Então, normalmente o paciente não relaciona o planejamento como penitência, como sofrimento. Então, essa tendência de querer fugir é menor quando se trabalha dessa forma. Porque é mais agradável a dieta, né? Mais simples, né? Você já viu o paciente após penitência, o que ele acaba fazendo? Se ele fez penitência de pizza, por exemplo, comia 2 fatias no final de semana. Quando acaba a penitência, ele vai comer a pizza inteira. E o problema não está na pizza, está na frequência, está na quantidade. Um outro ponto importante. Fim de semana, férias, feriados, não deve a pessoa buscar apenas lazeres gastronômicos. Por que não equilibrar com a atividade física que tenha prazer em fazer? Então essa coisa de só levantar garfo e copo, também eu acho que não está correto. Então eu sempre, assim, estimulo os meus pacientes a fazerem atividades do qual ele faça sem sentir que seja por obrigação. Então, de repente, ir para o clube, jogar tênis, pedalar, jogar bola, livre, fazer uma caminhada, que seja aí
peteca e etc. Então acho que assim, isso é muito importante também. Contato com a natureza, acho que a gente sempre tem que pensar no paciente em questão não como uma máquina de ingerir calorias e uma máquina de gastar calorias. É um indivíduo complexo que tem vontades, sente necessidade de prazeres, de confraternização, de bem-estar, então tem que pensar em equilíbrio. E equilíbrio é investir um pouquinho em cada. Saúde mental, boas escolhas. Uma frase que eu gosto muito de utilizar é: apaixone-se pelo processo e o resultado cairá no seu colo. Então, foque menos em metas numerais e mais em ações sustentáveis. E ações só serão sustentáveis. Conseguir manter a longo tempo, pro resto da vida, né? Que você consegue implementar na sua vida e deixá-las, né? Então, isso é o recomendado. Bacana. Ô Alexandre, queria te agradecer a sua presença aqui no canal, na entrevista. E queria que você falasse onde você está atendendo, os horários, como que as pessoas podem te encontrar, quem não te conhece. Satisfação imensa, agradeço pela oportunidade. Atualmente eu atendo na Slim Clinic de segunda a sexta e sábados pela manhã, alguns sábados. Qual que é o telefone lá? 35 DDD 3423-0160 e para quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram Alexandre M. Chaves Nutri e fanpage Alexandre Chaves Esporte Nutrition. Pessoal, nós vamos deixar o link de baixo na descrição do canal, tá? Obrigado, valeu aí.